Olá, pessoas. Vocês estão me ouvindo? Ai, tá na minha cara, na minha frente. Ai, meu Deus, peraí. Oi? Olá, pessoal. Olá, tudo bom, Roberta? Tudo bem, querida? Tudo bom. Chegamos pontuais, né? Acho que com a live a gente está mais pontual do que na vida real, sendo carioca, né? Estamos melhorando, né? Teve pelo menos uma coisa boa. Pelo menos, pelo menos. A gente pode começar? O pessoal tá ouvindo? O pessoal que tá visualizando? Não sei. Aqui Bom, tá perfeito para mim. é, ninguém respondeu ou não sei visualizar. Não, acho que se tiver algum problema, o pessoal avisa, não tem. Se ninguém tá falando nada, é porque deve estar bom. Tá bom, então vamos começar. Como nós. Então, nunca fiz live. Espero que seja tranquilo, tô super nervosa. Mas vamos lá, vou Assim começar mesmo. então, tá bom? Aparece, só um minutinho, aparece aí para você a minha imagem na horizontal ou na vertical? Você tá torta, você não tá. Peraí que eu vou virar aqui, ó. Virei Vira. pra mim, tá bom. Só um minutinho. Não, não, não. Só roda assim. Agora sim, Oi? bem melhor. Peraí que a gente tá tentando resolver aqui. Eu tinha colocado na horizontal pra ficar. Você vai segurar? Não. Então tá. Ai, meu Deus. Minha assistente aqui. Camila, Assistente de live, né? pronto, agora tá show. Beleza. Então vamos lá, vou começar me apresentando Vira pra minimamente. você. Tá aparecendo você. Oi? Não, já foi agora. Tá aparecendo você, Camila. Agora já foi. Oi? Não, tô te vendo, Roberta, tá Ah, normal. tá. É Virou. porque tem um atraso aqui. Beleza, vamos lá. Tá. Então, eu sou Roberta Saavedra, do Filósofas na Rede. Sou doutorando em filosofia pela FRJ, professora de filosofia no estado do Rio também. E sou leitora e fã da Brejeiras, que é uma revista feita por e para mulheres lésbicas, né? As idealizadoras do projeto são Camila Marins, que está aí nos bastidores, Cristiane Furtado, Laila Maria, Luísa Tapajós e Roberta Cassiano, que é quem eu vou entrevistar hoje aqui. A revista Brejeiras, para falar de forma muito sucinta, né? Completou 2 anos há pouco tempo, né? Acho que foi ontem ou anteontem. Foi essa semana aí que passou. Em dezembro do ano passado, no Dia Internacional dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro, receberão um prêmio Carolina Maria de Jesus, na Alerj. Eu pensei na melhor forma de apresentar a revista e eu acho que a revista fala por si. A primeira página, inclusive, tem um textinho muito bom, né, que sintetiza muito bem, acho que a proposta da revista, né? Eu vou dar uma lida nesse textinho aqui. Brejeiras é um movimento cooperativo de e para lésbicas que busca nas páginas da nossa revista trocar experiências e salivas, ampliar imaginários e contatinhos, ocupar línguas e linguagens, revisitar os becos da memória, enfrentar apagamentos, construir resistências e dar visibilidade às lutas lésbicas. E aí, logo abaixo, tem um poema que diz assim: Nossa revista é atravessada pela luta e pelo desejo. Somos um prédio úmido, com cheiros de mulher, unhas curtas, gostos ácidos e gozos ébrios. São longos os passos de nossas histórias. Nos manifestamos pelo direito de amar mulheres, pelo prazer de desejar mulheres, sendo mulheres, pela dissidência dos corpos, sexualidades e belezas, pelo fim dos tribunais de feminilidade, para que nenhum homem esteja no centro de nossas discussões. Respeitamos o direito ao armário e afirmamos a potência da vida fora dele. Nos levantamos contra a heteronormatividade que nos precariza, exclui e mata. Lutamos contra a lesbofobia, o racismo, o machismo e a transfobia. Somos das ruas, somos de luta, somos brejeiras. Muito lindo, muito maravilhoso esse poema, né? Eu acho que é um excelente cartão de visita da revista para introduzir, né, o tema.
E eu queria, então, agora, Roberta, que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você e que também você me falasse como é que surgiu a ideia da revista, quais foram os desafios enfrentados na execução do projeto e qual é a proposta da revista e também, se der, eu acho que você não vai ter como não falar, não mencionar isso na sua fala, que é a relevância de uma revista lésbica no contexto político brasileiro atual, né? Que é, no mínimo, desfavorável para a gente. Sim. É isso. Bom, meu nome é Roberta Cassiano, eu sou uma das editoras da revista Brejeiras, né, que, como a Roberta, minha xará, já apresentou aí, uma revista feita por e para mulheres lésbicas, então compõe também o corpo editorial da revista a Cris Furtado, a Luísa Tapajós, a Camila Marins, minha assistente de direção e esposa também, e a Laila Maria também esteve trabalhando conosco nas últimas edições, mas nesse ano, inclusive, isso foi um recado que a gente deixou no nosso post comemorativo dos 2 anos da revista. Por questões de demandas de trabalho, de outros projetos, ela vai colaborar de uma outra forma daqui para frente, mas sem dúvida a presença dela continua ressoando na nossa publicação. Então, nós fomos, né, 5 mulheres lésbicas, que a partir da percepção da ausência das nossas vozes, dos nossos discursos, tanto na mídia quanto na produção acadêmica, né, resolvemos de alguma forma nos unir para fazer alguma coisa. Essa ideia ela surgiu numa viagem que nós fizemos para comemorar o aniversário da Cris, que é uma das nossas editoras, e a gente estava conversando sobre um site que se chama After Ellen, que basicamente é um site mais voltado para um conteúdo de cultura, entretenimento, mas que fala um pouco sobre a representatividade lésbica na mídia, nos seriados, nos filmes. E a gente se pegou conversando sobre como seria legal que a gente pudesse ter um conteúdo parecido, né, produzido em português ou produzido por pessoas que estão mais próximas das nossas vivências, das nossas realidades. E então nos reunimos, né, a partir de diversas formações que nós temos, né, eu sou da filosofia também, né, sou professora de filosofia do UFRJ, do campus de Nilópolis, onde inclusive atualmente coordeno o núcleo de gênero e diversidade sexual. A Camila é jornalista, né, a única jornalista no nosso corpo editorial, a Cris é historiadora e a Luísa psicóloga, né, então nós viemos de caminhos um pouco diferentes. Nos encontramos, a princípio, no ativismo, na militância LGBT, quando a gente fez um trabalho junto ao Preparanem, que é um projeto que eu imagino que muitas pessoas já conhecem, um projeto de educação popular voltado para pessoas LGBT, sobretudo população trans. Então a gente já havia se encontrado nessa luta há algum tempo e num dado momento nos entendemos coletivamente como tendo algumas especificidades, né, dentro das alianças que a gente construía politicamente. E a partir dessa percepção a gente resolveu fazer a Brejeiras, né? Então, a partir dessa ideia, né, que surge quase como uma brincadeira, no momento de diversão nosso, né, de lazer, a gente começou a já ver os desafios, né, que é o outro ponto da sua pergunta. Bom, assim, basicamente, os desafios que a gente enfrenta em relação à produção da revista, eu acho que eles estão sendo contornados e ressignificados por nós de várias formas, mas é o desafio de viabilizar a produção da revista, assim, no sentido da rentabilidade, porque a revista ela é produzida de forma totalmente independente, então o que banca as nossas impressões, os eventos que a gente faz, são as vendas da revista, né? E também a questão da demanda de organização do fluxo de trabalho, porque todas nós temos outras rotinas de trabalho, temos outras jornadas, né? Eu sou professora, também estou tentando terminar a tese do doutorado, a Camila também trabalha, enfim, a Cris também está fazendo doutorado, a Luísa trabalha, então as nossas reuniões elas sempre eram de noite, às vezes até de manhã, né? Isso tem sido um desafio para a gente organizar essas demandas e fazer com que a revista continue acontecendo, dada a acolhida que ela recebe por todos os lugares que a gente passa, né? E que eu acho que tem muito a ver com essa ideia mesmo inicial de pensar uma visibilidade lésbica na mídia que seja uma visibilidade lésbica feita por, né? Porque a gente fala muito sobre representatividade, mas nem toda representatividade nos interessa.
a gente pode perceber muitos discursos, estereótipos sobre as mulheres de maneira geral, sobre as mulheres lésbicas mais especificamente, que são produzidos por homens, né, homens brancos, cis, e que não necessariamente coadunam com as nossas lutas e com as nossas pautas. Então, a nossa ideia era sempre falar por nós e para nós, é o que a gente tem feito, e é o que a gente tem espalhado pelo Brejo, né, e recebido uma acolhida fantástica dessa revista desde o primeiro número, né? A gente lançou uma primeira edição com 16 páginas, fizemos uma festa, né, de lançamento na Lapa, e em 10 minutos a revista tinha acabado. A princípio a gente estava preocupada se a gente ia conseguir vender tudo, e as pessoas saíram de lá revoltadas com a gente, porque muitas não conseguiram comprar. Inclusive, essa primeira edição, muitas pessoas... Hoje a gente não tem mais, ela continua esgotada. Eu tenho um exemplar que está aqui na parede, dá para ver aqui, eu acho, na parede aqui do meu lado, a capa da Ellen Oléria, mas nem eu tiro para ler, é um item de colecionadora. E daí para frente a revista foi só crescendo, né? Em número de página, o número de editorias também, as colaborações, as redes foram se ampliando. A gente começou a ocupar não só o impresso, mas também as redes sociais, que é uma fonte fundamental para a revista, de pauta, de material. É um lugar onde o nosso público, sempre muito engajado e animado, né, coloca muitas coisas para nós que são importantíssimas para a gente dar seguimento para o trabalho. E a relevância eu acho que a gente percebe justamente a partir dessa acolhida carinhosa que a gente recebe em todos os lugares que a gente passa, nos eventos que a gente faz. Muitas mulheres viram pra gente e falam: nossa, se tivesse uma revista dessa quando eu tinha 14 anos, 15 anos, talvez a minha vivência da minha lesbianidade tivesse sido diferente, né? Eu mesma também me pego pensando sobre isso, né? Como muitas vezes quando eu era mais jovem, eu escrevia sobre esses sentimentos, sobre esses desejos, sobre essa questão da minha identidade, né, por não conseguir conversar com muitas pessoas e não ter uma compreensão, uma empatia, né, muitas vezes por questão dos espaços que a gente transita, replicarem, né, essa invisibilidade das mulheres lésbicas. Então, eu talvez comecei a elaborar minha lesbianidade escrevendo e depois de muito vivê-la, voltei novamente para essa questão da escrita. Mas o trabalho ele está, com todos esses desafios, sendo desempenhado com muitos bons frutos a gente tem colhido com essa revista. Inclusive esse convite para a gente estar aqui conversando nessa rede maravilhosa de mulheres filósofas, né, que nós que somos mulheres da filosofia, a gente entende a importância disso. A gente passa por processos muito violentos na nossa formação. Talvez das humanidades a filosofia seja a área mais branca e menos aberta às mulheres, às pessoas LGBT, né? Questionam, inclusive, se isso é tema, se isso é relevante. Então, é fundamental que a gente esteja cada vez mais articulada com as nossas produções circulando entre nós. Acredito que isso seja fundamental para todo mundo. Então, aproveito para parabenizar também a rede que está sendo construída aí, né, das filósofas na rede, com essa arte maravilhosa. Se eu tivesse uma rede, eu estaria agora fazendo essa live na rede. Ok. Então, o segundo ponto que tinha anotado aqui, que é sobre os temas abordados nas 4 edições já publicadas de vocês, né? Então, eu percebi que as colunas da revista, né, que compõem a Brejeiras, lá eu encontrei muita coisa diversificada. A revista é muito plural, né? Tem dica cultural, tem inclusive divulgação de evento lésbico na cidade do Rio, como, por exemplo, roda de samba, né, de mulheres, o que é muito importante. A gente sabe, nós como mulheres lésbicas, a gente sabe como é importante saber que tem espaços, né, para nós, assim, não só, né, mas também na vida noturna da cidade, que a gente se sinta segura, né, segura, acolhida. Isso é fundamental e a gente sabe que isso é muito escasso, né? Com certeza. Também tem nas colunas, né? Inclusive, eu queria que você falasse um pouco sobre isso depois, que é o espaço Seu Textão nas Brejeiras, né? Que acontece por meio de chamada pública, né? São as leitoras, elas podem enviar textos autorais para a revista e a revista seleciona o texto e publica na edição. Tem também receitas culinárias, poesias, astrologia. Vale. É porque tem uma taurina no corpo editorial, então a gente foi quase que obrigada a falar sobre comida, não tinha como fugir. É importante, é importante. Astrologia também, que a gente sabe, né,
não tem como ser uma revista lésbica e não falar de astrologia, convenhamos. Eu acho que talvez o mais importante, não sei, pelo menos para mim, né, enquanto filósofa, o ativismo, né? O ativismo e as discussões teóricas sobre sexualidade, representatividade, visibilidade, e o apontamento e a exploração, né, dos necessários recortes de gênero, raça e classe que são fundamentais no movimento lésbico, né? A gente sabe disso. E aí, eu queria perguntar para você, Roberta, duas coisas, na verdade. Uma como é que foi para vocês esse processo de definição, de organização dos temas da revista? Assim? Por que vocês optaram por esses temas? Como é que foi esse processo? E uma pergunta um pouco mais pessoal, que nesses 2 anos de Brejeiras e nessas 4 edições publicadas, queria saber qual foi a matéria que mais te tocou ou a que você mais curtiu participar da revista. Isso é difícil, hein? Bom, a revista ela foi se compondo ao longo do processo. No primeiro número, como eu falei, são 16 páginas, então nem todas as editorias que a gente tem hoje estavam presentes na nossa ideia inicial. Algumas delas foram aparecendo conforme o feedback, o retorno que a gente foi recebendo, e também ao longo das nossas muitas reuniões e trocas e conversas iam aparecendo outras necessidades e a gente foi encaixando a revista. Isso, na verdade, me faz pensar numa questão que eu me coloquei inicialmente, quando a gente começou a colocar a mão na massa para produzir esse trabalho, que era uma pergunta, assim, né, filosófica básica. O que significa fazer uma revista lésbica, né? Ela é lésbica, ela só vai poder falar, então, dos nossos relacionamentos, da nossa sexualidade, né? Ou, por outro lado, somente pelo fato de serem mulheres lésbicas produzindo, isso já é suficiente para que a gente possa dizer que é uma revista lésbica? E aí eu brinco, inclusive eu disse isso numa mesa que a gente fez na Flip, em Paraty, com a Débora Baldin, a Débora Ambrosi, que é uma armadilha isso, né? A pessoa diz é uma revista lésbica, mas quando você pega, a gente está abordando cultura, a gente está falando sobre gastronomia, a gente está falando sobre política, sobre ativismo, a gente está falando sobre epistemologias outras possíveis a partir das nossas lesbianidades. E isso porque nós, mulheres lésbicas, somos diversas, né? Um outro pensamento receoso que me ocorreu em algum momento era: será que em alguma hora a gente vai ficar sem pauta para fazer a revista, né? Será que em algum momento não vai ter mais com quem a gente conversar? Isso foi um medo que durou 3 segundos, porque cada entrevista que a gente faz, cada rede que a gente consegue alcançar, cada contato que a gente amplia, a gente vai descobrindo mulheres maravilhosas, fantásticas, fazendo coisas incríveis, muito diferentes, inclusive, das nossas próprias tarefas, o trabalho, né? E a escuta dessas mulheres tem sido fundamental para produzir a revista também. Então, a gente sempre fala que a gente procura fazer na Brejeiras uma comunicação antirracista, anticapitalista e feminista. Então, tem que ser uma comunicação baseada na escuta, baseada no consentimento. Então, é muito mais, de fato, uma construção colaborativa, como a gente diz na nossa manifesta, que você leu aí para a abertura da live, né? Do que uma espécie de decisão de um corpo editorial hierárquico que de cima decide o que vai ser feito. Mas a gente tem uma estrutura que foi se compondo ao longo do tempo, né? Geralmente a gente escolhe um tema para nortear a revista, né? Então a gente fez, nessa primeira edição, falando sobre as mulheres lésbicas no 8M, para abordar justamente essas marcações que você fala, né? Sobre a questão de como essas nossas identidades elas devem ser lidas contextualmente, porque é isso que significa a intersecção, né? Como num contexto de movimento feminista, nós às vezes passamos por processos de violências lesbofóbicas, ou por outras vezes no movimento LGBT, nós passamos por processos de machismo, né? Enfim, de classismo também, que é uma coisa muito presente no movimento organizado LGBT. E percebendo isso, a gente fez essa revista a partir desse lugar, e que não é também uma pauta nova, inventada, né? A gente trouxe essa questão, esse tema a partir das nossas vivências, mas isso foi também assunto numa edição, por exemplo, do Xana com Xana, que era um jornal lésbico que existiu no período da ditadura, né? A qual a gente tem muito respeito e admiração pelo trabalho. Também é uma questão do movimento lésbico, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Como que a gente se coloca nessas encruzilhadas da militância, buscando fazer alianças que sejam
alianças que fortaleçam o nosso movimento, que ampliem as nossas pautas, mas que também não apaguem as nossas especificidades. Né? Que no movimento feminista nós sejamos vistas como mulheres lésbicas, né? Não apenas como mulheres em geral, como uma espécie de abstração, né? Sem corpo. E no movimento LGBT também, que nós sejamos vistas não só como lésbicas, mas como mulheres, né? E com tudo que isso traz em cada um desses contextos. Depois a gente passou na segunda edição, que foi uma edição que a gente lançou logo após a execução da Marielle, muito ainda tocadas e abaladas, obviamente, com o que aconteceu com ela. Nós fizemos uma revista sobre visibilidade lésbica, falando um pouco sobre o processo que havia sido feito, né, junto ao mandato da Marielle de construção do PL da visibilidade lésbica, em 2017, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e fizemos a entrevista de capa com a Mônica Benício, falando um pouco também sobre as vivências dela, sobre as experiências dela a esse respeito. Depois a gente falou, a outra saiu logo depois da eleição, né, do movimento do Ele Não, e a gente fez Elas Sim, Lésbicas na Política, né, para sair um pouco só do reativo e propor também positivamente, construtivamente as políticas que a gente quer que se efetivem, né? E a última que a gente lançou com a capa da Marina Iris e a Zélia Duncan foi sobre lésbicas na música, porque a gente queria fazer uma coisa um pouco mais leve, que mostrasse que não é preciso ser triste para ser militante, né? Que a gente também pode fazer luta com arte, com beleza, com alegria. Aí você está ilustrando aí as nossas capas, né? Enfim, aí aproveito até a oportunidade para agradecer a Renata também, a Renata Coutinho, que é a designer que trabalha com a gente desde a primeira edição da revista, pisciana maravilhosa, né? Eu defendo sempre as piscianas irrestritamente, e ela faz essas capas lindas e diagrama toda, claro, né? Tenho que puxar a sardinha para o meu lado. E é isso, então a gente puxa um eixo temático e aí vai pensando pessoas que a gente gostaria de conversar, pessoas que a gente gostaria de ouvir, e a revista vai tomando corpo dessa forma. Sobre a entrevista, né, a matéria que eu mais gostei de fazer, se eu não falar que foi a da Mônica Benício, pode ser que eu sofra algum tipo de represália. Então, assim, foi de fato pelo momento, né, em que a gente se encontrava ali, de uma empatia muito grande, né, daquela transformação, daquela dor que atravessava todas nós em luta, e também no reconhecimento das lesbofobias todas que atravessaram a Mônica nesse processo. A gente pôde ter uma conversa que rendeu muitos frutos, né, inclusive amizades de trabalho, muitas relações importantíssimas para nós, para a revista e para nós também pessoalmente. Mas eu também tenho muito carinho pela entrevista que a gente fez com a Sahar, que é uma entrevista que tem na terceira edição, né? A Sahar, ela é uma ativista anti-ocupação israelense na Palestina, né? Ela é israelense, mas é uma ativista contra a militarização e contra a ocupação da Palestina. Então, a gente teve uma conversa também fantástica com ela, né? Ela foi super generosa, conversou com a gente durante horas, tirou todas as nossas dúvidas e nos ensinou muito sobre as estratégias de luta, sobre formas de articulação que ela tem vivido. Mas também gosto muito da entrevista com a Neuza, né? A Neuza das Dores, que foi um nosso espaço bem de longe que a gente fez. A Neuza das Dores é um expoente fundamental do movimento lésbico no Brasil, no Rio de Janeiro, e a gente fez uma entrevista com ela na praia de Copacabana, que a princípio a gente falou 1 hora, porque, poxa, dona Neuza tem que voltar para casa. Mas foi aquela coisa do papo fluir, a gente não queria ir embora. Depois, para transcrever e editar, deu um trabalho danado, porque eram horas de áudio, né? Então, eu também tenho muito carinho por essa entrevista. Citaria essas 3, assim, tendo a plena certeza que eu estou deixando alguma coisa de fora, mas são as que me vêm agora na cabeça. Tá bom. Eu queria... adorei sua caneca. Eu queria saber, inclusive como leitora, né, assim, sapatona convicta, queria saber quais são esses planos aí para essa próxima edição, uma próxima edição que está sendo elaborada e eu acho que vai ser publicada também, né, em um cenário de quarentena, que é uma espécie de estado de exceção, que a gente não está muito sabendo lidar, né? Por isso que essa live é necessária, inclusive, né? Esse formato de live agora está super crescendo. E eu queria saber como é que vai ser essa próxima edição. E queria também que você falasse um pouco mais, não lembro se você falou sobre
o seu textão na Brejeiras. Ah, sim, Então, sim. é a colaboração das leitoras da publicação. Sim. Bom, assim como todos, né, como todas nós fomos pegas de surpresa por essa questão da pandemia e da quarentena, né? Nós havíamos feito em janeiro desse ano uma reunião de planejamento do ano da revista, então nós voltamos ao sítio onde a ideia surgiu, que é um lugar maravilhoso em Rio Bonito de Lumiar, aqui no Rio de Janeiro. E planejamos algumas ideias para a revista, algumas outras plataformas que a gente estava com vontade de ocupar, alguns outros formatos que a gente estava pensando em fazer para diversificar um pouco, para fazer com que o nosso conteúdo circule um pouco mais, apesar de nós sermos ferrenhas defensoras da mídia física, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para a revista. Mas nesse contexto ficaria impossível para a gente lançar uma revista física, porque muitas vezes ela acaba circulando muito nos eventos que a gente faz, nas multidões que a gente promove, que é exatamente o que a gente não pode fazer agora, né? Aglomerações. Então a gente pensou em mudar um pouco o curso desse planejamento, né? E produzir uma revista que o eixo temático, como eu falei, será a Covid-19 a partir do olhar de várias sapatonas, de várias lésbicas do Brasil e do mundo também. Então a gente vai, até por uma questão de segurança e, enfim, né, que seria a única forma de viabilizar que esse conteúdo chegasse nas nossas leitoras, a gente vai lançar pela primeira vez uma edição online, totalmente gratuita, né? Já estamos trabalhando nesse material, já temos muita coisa, inclusive muitas coisas que chegaram até nós através do chamado do Seu Textão na Brejeiras, que é um convite que a gente faz nas nossas redes sociais para as mulheres enviarem para nós as suas produções, né? Então a gente recebe poema, foto, ilustração, artigo, crítica, resenha, qualquer tipo de conteúdo que seja produzido por mulheres lésbicas nos interessa, e a gente recebe coisas maravilhosas, assim, até a gente não consegue nem publicar tudo que a gente recebe, né? Porque realmente tem uma resposta muito boa do nosso público. E dessa vez também essa revista será composta até mais do que tradicionalmente por via desse processo, por essa via colaborativa, né? Então a gente pensa em montá-la com mais desses conteúdos que foram enviados pelos leitores do que necessariamente com coisas produzidas por nós. Terá também algumas coisas produzidas por nós, mas o Seu Textão na Brejeiras ele não vai ser só uma caixinha dentro da revista dessa vez, né? E também a gente vai publicar, já estamos aí no processo de organização e tradução de relatos de vivências, né, das mulheres lésbicas nesse período, nesse contexto da pandemia, da quarentena, né? Então, mais um agradecimento que a Brejeiras deve à Mônica Benício, que nos colocou em contato com o ELC, que é uma organização de mulheres lésbicas da Europa e da Ásia Central, e que enviaram para nós relatos, eu até anotei aqui os países, né, que é das Filipinas, da Indonésia, da África do Sul, Canadá, Cazaquistão, Fiji, Rússia, Nigéria, Vietnã, Taiwan, Tunísia, Holanda e Bélgica. Então a gente tem relato dessas mulheres pelo mundo todo, falando um pouco sobre como elas estão vivendo esse período, como estão enfrentando essa situação de exceção, né? Como você falou, uma situação, inclusive, a qual a gente precisa estar bem atenta, né? Enfim, em relação a isso. Mas a nossa ideia é continuar entregando a Brejeiras da mesma forma que todas nós nos apaixonamos por ela, mesmo em quarentena, né? Seja fazendo live, agora com essa ideia da edição online, né? A gente vai manter o Sapateando na Teoria, vamos manter algumas das nossas editorias tradicionais e trazer um pouco mais desses relatos, porque justamente por a gente não poder, nesse momento, nos encontrarmos, estarmos juntas, que é uma coisa fundamental para nós, é uma coisa que nos fortalece muito, que a gente consiga trazer essa coletividade, pelo menos para essa edição, né? Para esse material que a gente vai divulgar em breve. Uhum. Tá ótimo, Roberta. Obrigada pelas respostas e pela sua fala. Fiquei pensando muito sobre muita coisa que você falou, na verdade, mas o que eu queria falar é que, como é isso, eu me identifiquei muito com a sua fala quando você falou que, quando eu era mais nova, adolescente, seria muito importante para mim, eu passaria pela minha lesbianidade de outra forma, talvez muito menos traumática, digamos assim, né? Porque talvez seja um processo necessariamente traumático, né? A gente se descobrir lésbica. A É muito difícil. lesbofobia é traumático, né?
Não Sim, necessariamente a lesbianidade, mas o que a gente precisa enfrentar por conta disso, sem dúvida uhum. nenhuma, é muito difícil, né? É muito difícil. E é muito. É inevitável, né? Passar pela lesbofobia, sofrer alguma Sim. lesbofobia, se descobrindo lésbica, o que é muito triste. E seria fundamental também para mim, quando eu descobri, né, ter uma revista, me sentir representada, né? Sentir que era possível essa nova forma de vida, que é possível, né? E admiro muito o trabalho de vocês, vocês são incríveis. A iniciativa da revista é maravilhosa. Estou muito feliz de estar entrevistando aqui você hoje. Admiro muito vocês todas, idealizadoras dessa revista maravilhosa. Ah, obrigada. Você tem mais alguma coisa? A gente está com, nossa, 31 minutos de live. É, Né? dá. Então tá tranquilo, poxa. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Você quer falar sobre alguma coisa? Olha, Mais? eu acho que, assim, na verdade, eu queria novamente agradecer e fazer eco a esse sentimento, assim, por mais que eu seja uma das pessoas do corpo editorial da revista, eu também tenho por ela esse mesmo sentimento, né, enfim, de contentamento, de saber que esse tipo de conteúdo é possível e principalmente que ele encontra tanta acolhida, né? Uhum. Impressionante mesmo, de fato, os depoimentos das nossas leitoras, como eu falei, a colaboração para compor a revista, né? É algo que, de fato, a gente não poderia esperar inicialmente, né? Eu não poderia esperar. A Camila com certeza esperava, porque ela é maravilhosa e ela já sabe que vai dar certo. Mas eu imaginei que ia demorar um pouco mais. A revista ela foi muito bem recebida de cara, né? As pessoas de fato falam muito para a gente sobre a importância dessa representação, eu digo assim, da nossa lesbianidade, nem só como possível, mas como algo potente também, sabe? Como algo positivo, criativo, né? Pensar um pouco nas nossas formas de aliança, nas nossas formas de vida fora da heteronormatividade, é algo que, de fato, é quase terapêutico para todas nós, eu acho, né? Porque terapêutico no sentido de um processo de cura um pouco, da gente poder repensar e trazer outros elementos para lugares que, como você falou, muitas vezes são lugares de dor, sim, a gente não nega isso, né? Mas a gente tenta também trazer o outro lado, né? Maravilhoso ser sapatão, né, gente? Assim, o que é difícil é a lesbofobia, mas ser sapatão é incrível. É incrível poder escrever sobre isso, poder pensar sobre isso, junto com pessoas tão maravilhosas, né, como as companheiras da revista e todas as mulheres que têm colaborado com a gente ao longo desse percurso. Uhum. Então, tem uma pergunta aqui Hum. da Marcela, da Filósofas na Rede, que perguntou se vocês conseguem alcançar as leitoras adolescentes. Ah, sim. Olha, a gente tenta, na verdade, nenhuma de nós é adolescente, né? Então tem essa questão. A gente, às vezes, fica até conversando sobre isso, né, ao longo do processo de edição, como adocicar um pouco a nossa linguagem, né? Por exemplo, eu sou professora, a gente tem essa vida de academia que é uma lida muito dura com a linguagem, né? A gente está sempre lapidando muito, a gente está sempre preocupado com os conceitos, com a precisão do que a gente vai dizer, e às vezes a gente precisa na revista distensionar um pouco, então é um exercício que a gente faz, né? Distensionar para poder falar com outras pessoas, alcançar outros públicos. Mas assim, a Brejeiras alcança, assim, sabe? Esse público adolescente. É, a gente recebe muitas mensagens, aquela coisa maravilhosa, eu amo a revista, né? Enfim, nas nossas redes, sempre que a gente puxa alguma coisa, às vezes nem só o textão na Brejeiras, mas foto do Dia das Namoradas, ou alguma coisa desse tipo, a gente recebe esse retorno, né? E a gente fica muito feliz por isso, porque eu acho que, como a gente fala, assim, né? De certa forma, pensar que o que a gente faz é um trabalho político, né, na Brejeiras. A gente não tem nenhuma pretensão de esconder isso de ninguém. A gente não acha que fazer política é feio, né? Aliás, acho que um grande problema que a gente tem no momento é isso, essa negação da política, essa ideia de associar a política a algo necessariamente eticamente condenável, né? A gente Uhum. faz um trabalho político e não se faz política se não for para os espectros, né? Como já disseram, então, para aqueles que vão vir depois de você. Então, o que a gente faz hoje, talvez os frutos a gente não vá colher tão rapidamente do nosso trabalho, né? Na questão da visibilidade, da representatividade, da saúde das mulheres lésbicas, da organização entre nós, né? Mas a gente espera estar pavimentando
continuar, né, pavimentando um caminho que já vinha sido construído, muito antes da brejeira existir, muito antes da gente existir, e que a gente possa dar continuidade a esse trabalho para essas jovens, né, que estão vindo, que possam entender mais cedo do que nós entendemos, ou de uma forma um pouco mais fácil, né, que ser sapatão é maravilhoso, não? O que é ruim é a lesbofobia, como eu disse. Sim, perfeito. É isso mesmo. Surgiram algumas perguntas. Posso fazer para você aqui? Claro. Está rolando aqui. A Thaís perguntou se tem alguma forma de apoiar a brejeiras à distância. Olha, gente, isso era uma das pautas da nossa reunião de janeiro, né? Como eu te falei, como é um trabalho totalmente independente, a gente está sempre, de alguma forma, buscando viabilizar a produção da revista do ponto de vista econômico, né? Enfim, a gente já pensou em várias alternativas. No momento, a única coisa que a gente tem é a venda mesmo da revista, que agora, né, por conta da pandemia, ela fica um pouco mais complicada, né? A entrega demora um pouco mais, esse tipo de coisa. Mas a gente pensa num futuro próximo, né? E aí fiquem ligadas nas nossas redes para vocês saberem, né? Lançar algum tipo de programa de apoio para a revista que possa funcionar como uma assinatura, mas também um acesso a alguns conteúdos exclusivos que não sejam necessariamente impressos, enfim. E também, claro, sempre que possível compartilhar o nosso conteúdo, se engajar nas nossas redes sociais, falar para as pessoas. Eu vejo muitas pessoas que vão comprar revista que compram 2, 3, né? Eu vou comprar para levar para alguém, para dar para crush, ou para prima, ou para alguma sapatona que conhece. Então, esse tipo de distribuição para a gente é fundamental, né? Além desse apoio, né, para viabilizar a produção, também o apoio para que a gente possa alcançar cada vez mais visibilidade, que é o nosso objetivo primeiro, né? Que a gente consiga fazer o nosso conteúdo chegar ao máximo de mulheres possíveis, né? Sim. Mais uma pergunta da Karina, minha amiga. Ela perguntou como é que faz para enviar poesia para a revista. Então, a gente, para o prazo dessa edição, a gente fechou, porque a gente já está editando, né? Mas a gente meio que deixa aberto para receber sempre, porque a ideia é que a Brejeiras continue por mais 300 anos, então outras edições virão e esse conteúdo pode ser aproveitado em outro momento, né? Então é só mandar para a gente pelo e-mail, que é revistabrejeiras@gmail.com. Se tiver alguma dúvida também, pode falar com a gente no inbox do Instagram, que a gente procura responder o mais rápido possível. E é isso. E aí, quem sabe a sua poesia ou a sua produção poderá estar aí na nossa revista em algum momento. Tá. Tem mais uma pergunta da Marcela, que é uma pergunta importante, né? Se vocês aceitam contribuição de mulheres bissexuais. Olha, na verdade, a gente procura pautar a produção editorial da revista com um foco nas mulheres lésbicas, né? Então, essa questão da bissexualidade, ela é um pouco complicada porque às vezes envolve algumas questões políticas também, não é uma questão pessoal só, né? Enfim, depende muito se essa mulher, como ela se reconhece, como ela se entende nessa luta, né? A nossa intenção primeiramente, como uma revista feminista, pautar as questões ligadas às vidas das mulheres, né? De maneira geral. Mas sem deixar de ser uma revista lésbica. Isso é uma coisa que é importante pra gente. Tá bom, Roberta. Tá ótimo. Xará. Acho que, então, é isso, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só queria mandar um beijo pra minha família que tá aí me assistindo, né? Matar um pouco a saudade, já que eu não ligo pra ninguém, Sua né? mãe, sua Não irmã, faço já live com ninguém. Minha mãe, minha irmã, minha cunhada, todo mundo presente. Então, obrigada. Essas mulheres maravilhosas que sempre me apoiaram a minha vida inteira. Então, eu imaginei que hoje não seria diferente. Sempre merecem o meu agradecimento e meus cumprimentos, além de todas as outras que eu já citei aqui. Né? Então, é isso, né? Esse é um trabalho que a gente faz a muitas mãos, a muitas línguas, a muitas palavras, né? Então, é sempre importante lembrar que, às vezes, eu estou aqui falando, ou outra de nós, eventualmente, em algum espaço que não dá para estar todo mundo junto, vai uma ou outra, mas a gente sempre vem, a gente nunca vem sozinha, a gente sempre vem carregando tudo que a gente constrói coletivamente. Então, enfim, né? Fica aí meu beijo, meu agradecimento para essas mulheres. tá ótimo, Roberta. Obrigada. Foi um Obrigada, presente querida. ouvir você. Sim, real, foi um presente. Muito obrigada Imagina. pela participação. Tá bom? A gente vai se encontrar aí pela vida pós-quarentena
Tá, com certeza. E aí, pessoal também que quiser fazer outras perguntas ou que se interessar, segue lá a Brejeira, se é que ainda não segue. Segue também a página do Filósofas na Rede, porque é uma articulação muito importante para nós, mulheres da filosofia, que estamos aí lutando diariamente contra o epistemicídio, né, baseado no machismo da filosofia. E se comuniquem com a gente, né? A gente precisa disso, a gente precisa dessa troca, dessa conversa, acima de tudo, né? Assim como a gente está tendo aqui. É isso que move o nosso trabalho. Então, não fiquem tímidas e falem com a gente, que a gente vai receber com o maior carinho do mundo as solicitações de vocês. Isso. Então, um beijo, Roberta. Valeu. Tchau, tchau. Beijo, boa noite, pessoal. Fiquem em casa quem puder, hein? Fiquem em casa.